eu vou mostrar alguns dos meus dicionários de teologia e alguns livros de teologia mesmo que eu tenho, dentro da área específica de teologia. Teologia sistemática, teologia dos reformadores, teologia do século XX. E esse aqui é o primeiro dicionário que eu comprei, é de 1996, o primeiro dicionário de teologia que eu comprei. E ele é muito bom. Conciso Dicionário de Teologia Cristã, do Millard J. Erickson, que é um autor batista. E ele tem uma visão assim muito ponderada, muito equilibrada, quando ele apresenta conceitos, inclusive, que são estranhos à teologia batista. E então eu não tenho nenhuma queixa a fazer do Erickson, do texto dele mesmo. Meu senão estaria com algumas notas de rodapé do grupo, né, editorial, da equipe editorial que traduziu, porque se mostra assim às vezes intolerante quando o Erickson aborda verbetes de assuntos, né, de ideias que não estão de acordo com a teologia batista. Mas aí é um problema dos tradutores, tá? Da equipe editorial brasileira. Não é um problema do texto do Erickson, que é muito bom. O outro dicionário que eu tenho é um dicionário em espanhol do Bernard Ram, que eu já falei dele num outro vídeo. E eu não sei se tem tradução desse dicionário em Portugal. No Brasil eu nunca encontrei. Dicionário de Teologia Contemporânea, do Bernard Ram. E aí ele vai trabalhar com a teologia contemporânea mesmo. E a primeira edição desse livro é de 1969. Então a teologia que ele chama de contemporânea é a do século XX. Mas ele faz várias referências aqui a pensadores anteriores. Porque você não começa a construir do nada, né? Você começa a construir a partir de alguma coisa. Então ele vai mostrando a influência, por exemplo, do Kierkegaard, quando ele faz a definição do termo angústia, ansiedade, porque o Kierkegaard, dentro do pensamento cristão, é que vem com esse conceito, com uma obra na primeira metade do século XIX, chamada O Conceito da Angústia. Aí ele analisa isso aqui e pega vários autores e os conceitos desses autores do século XX, né? Aí tem esse outro aqui que ele não diz que é um dicionário, mas ele, quando você abre, funciona como um dicionário. Pensamento Cristão, volume 1 e o volume 2, de um inglês, o Tony Lane. O primeiro volume, dos primórdios à Idade Média. E o segundo volume, da Reforma à Modernidade. E quando você vai abrindo ele, você vê porque eu estou dizendo que ele funciona como dicionário. Porque ele tem as divisões se referindo aos pensadores, né? Aqui eu abri na página do Ambrósio, aí você vai adiante, tem o Jerônimo. Aí você vai adiante. Tem o Ciro de Alexandria. E tem Irineu, tem o Clemente de Alexandria, tem o Tertuliano. Então ele se propõe a fazer sinopses, né? Resumos do pensamento desses pensadores cristãos, teólogos e pessoas que tiveram uma grande influência, inclusive, na teologia prática, na teologia da espiritualidade cristã, porque ele faz resumos, por exemplo, sobre a Teresa de Ávila também e o Francisco de Assis. Esse aqui é o volume que já vai pegar a partir dos reformadores. E aí você tem Pascal, esse nome que eu não sei pronunciar. Walharnack. Bonhoeffer. Ele faz o resumo, né, das ideias principais de cada um desses pensadores ao longo de toda a história do cristianismo, mas ele não se detém na história, por isso ele funciona mais como um dicionário, uma enciclopédia de pensadores cristãos. E aí ele também coloca trechinhos das obras, né? Quando ele está resumindo o pensamento do autor, ele coloca também trechinhos das obras do autor, para exemplificar aquilo que ele está dizendo no texto quando ele resume o pensamento desse autor. Aí tem esse aqui, que é a minha única teologia sistemática até agora. Teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, organizado pelo Stanley Horton.
E eu ainda não estudei esse livro todo, mas eu já estudei alguns capítulos. Os capítulos, então, se detêm nas doutrinas, né, dentro da teologia sistemática. A gente vai estudar a palavra inspirada de Deus, Deus único e verdadeiro, a Santíssima Trindade, seres espirituais criados, a criação do universo, da humanidade, origem, natureza e consequências do pecado, o Senhor Jesus Cristo, a obra salvífica de Cristo, o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, a igreja no Novo Testamento, as últimas coisas, a missão da igreja e assim por aí vai. Então a gente vai estudar eclesiologia, vai estudar cristologia. E eu estudei alguns capítulos desse livro, mas não todos. E cada capítulo é de um autor, não é tudo escrito pelo mesmo autor, tanto que é organizado pelo Roth. E eu diria que alguns capítulos que eu estudei são ótimos. O capítulo sobre seres espirituais criados é excelente, excelente. Mas o capítulo sobre a criação do universo e da humanidade, eu já não gostei tanto, porque o autor faz a sua explanação, né, da doutrina, da maneira como ele entende, e a certo momento ele diz que se o leitor cristão não está concordando, não concorda com aquela explanação que ele está dando, é porque não é realmente cristão. Ele praticamente diz isso. Não é uma pessoa de fato nascida de novo. Enfim, eu achei uma visão assim muito intolerante com alguém que de repente não concorda com parte do que ele está dizendo, como se ele estivesse dando ali a revelação única e perfeita, né? Então eu discordei, eu não gostei desse capítulo sobre a criação do universo e da humanidade. Tenho as minhas reservas, mas não quer dizer que a obra não seja boa, porque tem alguns capítulos muito bons. Agora, quando chegar em alguns aqui, como esse, por exemplo, eu diria para o leitor ler com cautela, tomar um certo cuidado. Porque ele pode, de repente, ficar com raiva do livro por causa desses colaboradores, né, que não são o livro, não é o livro todo. Tem esse aqui, Teologia do Século XX, Deus e o Mundo numa Era de Transição, do Stanley J. Grenz e Roger Olson, que aí ele se propõe a analisar, né, estudar, fazer resumos e analisar de uma forma crítica, abrangente, mas crítica, os principais teólogos e pensadores dentro da teologia cristã do século XX. E aí, logo no princípio, o Grenz e o Olson colocam qual vai ser o ponto, né, que eles vão se debruçar para analisar e, vamos dizer assim, mostrar um esquema de como é a teologia do século XX. Eles dizem logo no princípio que toda a teologia do século XX ela está se debatendo com duas visões antagônicas. Uma hora você tem os pensadores cristãos, um movimento cristão, uma teologia nova que surge dentro do cristianismo, elaborando demasiadamente o conceito de transcendência de Deus. E na outra hora você tem pensadores cristãos trabalhando uma teologia que enfatiza a imanência de Deus. Então, toda a teologia do século XX, eles dizem, é um confronto, um debate, uma briga, uma luta pelo equilíbrio, que em geral, na opinião deles, não se consegue entre transcendência e imanência de Deus. O que é isso? Quando a gente fala em transcendência, e aí eles falam, né, que esses teólogos enfatizam, né, a transcendência de Deus, eles acabam colocando Deus tão distante, tão transcendente, tão acima, né, tão longe dos seres humanos, que dá a impressão de que Deus não se importa, né, com a sua criatura, né, com o ser humano. E quando os teólogos, alguma nova teologia surge, algum novo movimento teológico surge no século XX, que vai para o outro extremo, né, que enfatiza a imanência de Deus, então coloca Deus como um ser falível, como um ser caprichoso, como um ser que não tem todo o poder que deveria ter, limita Deus, enfim. E aí eles dizem que essa é o grande tema, o grande drama, digamos, da teologia do século XX. Essa luta para encontrar um equilíbrio que, na opinião dos autores, não é encontrado, que fica oscilando o tempo todo entre transcendência de Deus, Deus muito distante do ser humano, e imanência de Deus. Deus tão junto do ser humano que ele fica tão falível e tão pouco operante, tão pouco capaz, né, com tão pouco poder quanto o ser humano.
muito bom mesmo. Esse livro eu estudei, eu fiz uma porção de anotações, de marcas, fiz notas mesmo no caderno, só a parte final dele, que eu acho que eu já estava muito cansada, que eu me lembro que os últimos capítulos eu não estudei tão bem. Mas a maior parte desse livro eu fiz um estudo assim, com anotações mesmo. Eu tenho cadernos em que eu fiz anotações sobre esse livro, que ele é excelente, excelente. E aí eles percorrem toda a teologia do século XX. Bultmann, Paul Tillich, Emil Brunner, Calbar e os pensadores dos séculos XVIII e século XIX, como Kierkegaard, que tem uma grande influência sobre aquilo que vai ser elaborado como teologia do século XX. Por último, esse aqui, Teologia dos Reformadores, do Timothy George, em que ele faz uma análise de teologia, mas se detendo na teologia da reforma. E como o Timothy George deixa subentendido, e tem uma obra do Macalister, que ele... Alistair Magret, coloca muito claramente, não existe uma só teologia da reforma, quando a gente se propõe a estudar mesmo a fundo a reforma. O que você tem são reformas. E aqui, em Teologia dos Reformadores, o Timothy George, ele faz um apanhado, um capítulo sobre o Lutero, um capítulo sobre o Zwingli, um capítulo sobre o Calvino, um capítulo sobre o Menno Simons, né, que é o fundador dos anabatistas, né, do anabatismo. E no final, a validade permanente da teologia da reforma. É muito bom também. Eu não cheguei a estudar esse livro como estudei aquele de teologia do século XX, mas eu fiz várias anotações também nas margens. Tive as minhas briguinhas aqui com Calvino, que eu admiro algumas coisas no Calvino, mas outras coisas eu não consigo deixar de brigar com ele. E é muito bom, muito claro. A linguagem dele não é uma linguagem assim simplória, né, simples demais, mas também não é aquela linguagem que você vai sentir aquela dificuldade. É uma excelente linguagem. Muito bom.